Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei falar aqui sobre ângulos consecutivos e adjacentes, certo, pessoal? Então vamos lá, olha. Nós sabemos, pessoal, quando dois ângulos são consecutivos, quando um deles é também lado do outro, certo? Vamos lá entender aí como é essa questão, olha. Primeira coisa que para formar um ângulo, eu vou colocar esse negócio aqui, certo? Então vamos formar um ângulo aqui, certo? Ok. Muito bem, então vamos lá. Pegar aqui e formar outra aqui, certo? Ângulo O, A, colocar A e B aqui, certo? Ok, aí eu vou traçar um aqui, ó, no meio. Vou até colocar mesmo na ordem. Colocar mesmo na ordem aqui, pessoal. A, B, C, certo? Ok, muito bem. Aí o que é que eu vou fazer agora nessa questão? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um ângulo aqui, certo? Vou colocar um ângulo aqui, de azul, e outro de vermelho aqui, certo? Então o que é que a gente percebe, pessoal, nessa questão? Essa questão aqui, o ângulo aqui formado, o ângulo A, O, C e vamos colocar aqui B, O, C. Esses dois ângulos aqui, pessoal, existe um lado que é comum. Ou seja, qual é o lado que é comum? OC, certo? Então, OC, o lado aqui, que nós chamamos aqui, que é nesse caso uma semi-reta, é comum. OC aqui aos dois, certo? Então, é comum. Então, se tiver algo, pessoal, em comum aí entre eles, se tiver um que é comum dos dois ângulos, nós chamamos de consecutivo, certo? E outra forma também da gente entender também, que é complementar isso, ó, se eu tiver, por exemplo, ó, ponto aqui, ó, ponto aqui, a gente percebe, pessoal, que esse ponto aqui, ó, existe pontos aqui, ó, e pontos aqui, porém os dois participam, ou seja, dessa abertura angular aqui do vermelho, certo? Então, existe pontos aí em comum entre eles, certo? Entre esses dois ângulos aí, porque tem essa parte aqui que participa desse ângulo aqui, BOC, só que tem essa parte aqui, ó, que participa tanto desse daqui maior e essa parte aqui também, certo? Então essa parte aqui que eu poderia até colocar aqui de vermelho, esse daqui participa desse, mas também ele participa desse outro maior, desse ângulo maior, certo? Então nós só podemos dizer que eles são comuns, certo? Agora vamos colocar outro caso aqui, mesma situação. Esse daqui faz parte do outro caso, tá? A, B, C, certo? Vou colocar aqui, ó. Ok, olha aqui, ele pode ficar aqui, certo? O ângulo, ó. Esse daqui, pessoal, eu tô fazendo aqui todos os casos possíveis. Então, o que é que a gente percebe aqui, ó? Que o ângulo A, O, B e o ângulo A, O, C, a gente percebe aí, pessoal, que a OA é comum, ou seja, esse lado aqui, ó, é comum, ó. Ele aparece nesse daqui e também ele aparece nesse daqui, né? E também aparece nesse maior, certo? Então, OA, o lado OA é comum. Então, se tem um comum dos dois ângulos, então eu posso afirmar que ele faz parte de um ângulo consecutivo. Ok. Mas, professor, se tiver outro caso aqui, por exemplo, esse daqui. Se tiver esse caso aqui, A, B, C, que faz parte do mesmo, certo? Aí, ó, tem aqui e tem aqui também, certo? Então, tem dois ângulos aí que dá pra gente notar, né? Tem dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, a gente percebe que tem esse ângulo aqui, AOB, e esse ângulo BOC. Então, o que é que a gente percebe aqui? É AOB e BOC. Então, a gente percebe aí o seguinte, pessoal, que OB, esse ângulo aqui, ó,
esse ângulo aqui do meio, é comum, certo? É comum dos dois. Então, OB é comum. É comum dos dois. Então, pessoal, olha, o que é que nós vamos imaginar aqui para dizer todos esses casos aqui são consecutivos, certo? São consecutivos aqui, ó. Consecutivos. Mas, ó, para me dizer que tem algum que é adjacente, eu vou só apagar aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui, certo? E vou colocar aqui, ó, como sendo esse daqui, certo? Ok? Muito bem. Então, esse daqui vai ser o nosso adjacente. Ah, professor, mas por quê? Vamos lá, ó. Adjacente. Então, pessoal, olha, o adjacente, ele tem, ó, tem um lado que é comum, certo? Ok? Beleza. Só que eles dois, ó, se a gente percebe o seguinte, que mesmo tendo um lado comum entre eles, os pontos que eu colocar entre os ângulos, não existe nenhum ponto que é comum dos dois, certo? Se eu coloco aqui desse lado, esses pontos aqui, ó, e coloco esse de vermelho aqui do outro, eles não são comuns aos ângulos. Se eu colocasse aqui um ângulo maior, tudo bem, certo? Mas só que nesse caso aqui, ó, eles não são comuns. Então, ó, nós percebemos aqui que AOB e BOC, BOC aqui só faz parte do ângulo consecutivo e OB é comum entre eles. Só que esse daqui, pessoal, é consecutivo. E também ele é o que? Ele é adjacente, certo? Por que adjacente? Porque, ó, mesmo ele tendo lado comum, um lado comum, OB, porém, ó, os pontos aqui, ó, os pontos internos aos ângulos aqui, ó, não tem nenhum que aparece tanto em um e aparece em outro, que é comum entre os dois ângulos, certo? Ok? Então, eles não são comuns, os pontos internos entre eles. Então, eu posso afirmar que, nesse caso aí, ele faz parte do ângulo adjacente, certo? Então, esses dois ângulos aí, ó, esses dois ângulos aqui, ó, faz parte do que? Do ângulo dos ângulos adjacentes, certo, pessoal? Então, o que é que dá pra gente concluir aí, ó? Logo, dois ângulos adjacentes é consecutivo, ou seja, dois ângulos, que é dado para a gente concluir que dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos, certo? Ok? Muito bem, então espero aí que cada um de vocês tenha compreendido, tá? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até mais.